Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa aula de número 9 do curso de Introdução à Física Nuclear. Hoje nós vamos falar sobre radiação nuclear, é a primeira parte desse assunto. E nós vamos começar pelo decaimento alfa. Então, decaimento alfa, ele seria a emissão aí, né, de uma partícula alfa, ou seja, um núcleo do átomo de hélio, né, certo? Que parte aí, é um processo natural, uma desintegração aí, né, natural, que parte de um átomo aqui, ou do núcleo simplesmente, que a gente vai chamar de pi, né, para um núcleo filho ou filha, né, que é o Y aqui. Então, se a massa, né, ou o número de núcleons total era A no início, o número de prótons era Z, né, o núcleo filho vai acabar então reduzido aí, né, o seu número de núcleons aí de 4 unidades e o número de prótons, né, de 2 unidades para ter um balanceamento aí dessa reação nuclear. Tá? Bom, se a gente supor também que esse núcleo pi está então em repouso, se você investigar esse processo aí no referencial de repouso, né, do núcleo pi, né, sobra então a energia de repouso dele, então, né, é dividida em duas partes, né, a energia cinética do núcleo filho mais a energia de repouso dele, né, esse D de filha, na verdade, daughter, né, tá, e a energia de repouso mais a energia cinética da partícula alfa. Tá? Então, a energia liberada nesse processo, eu já vou adiantar que existe uma energia liberada aí nesse processo, né? Seria então a soma dessas energias cinéticas, da energia cinética do núcleo filho e da partícula alfa. Tá? Que também, né, só você isolar aqui esse TD, mas esse T alfa aqui, isso também é igual à diferença entre a massa, né, inicial menos a massa final. Né? Okay? Então, essa energia liberada a gente vai chamar de Q, esse valor Q aqui, né, para o decaimento alfa é positivo. Na verdade, todo processo exotérmico, natural, né, ele ele tem esse Q aqui positivo. Tá? Okay. Então, você pode tanto escrever isso como a diferença entre a massa final e a massa inicial, certo? Quanto a energia cinética liberada. Tá? E eu posso calcular isso também com aquela fórmula de massa, sim, a fórmula de Bethe-Weizsäcker, né? Okay? Esse A e o Z aqui são o A e o Z inicial, né, menos o A e o Z do núcleo filho, menos o A e o Z da partícula alfa. Tá? Okay? E você pode olhar também isso aqui numa tabela de massas atômicas, não vai fazer muita diferença porque os elétrons vão acabar se cancelando. Né? Certo? Mesmo que exista elétrons aqui, se você olhar para o decaimento do átomo, né, esse núcleo filho carrega esses elétrons, em princípio, então, ou é praticamente negligenciável essa parte da massa do elétron por ser cerca de 2.000 vezes menor do que a massa de qualquer núcleo. Tá? Ok? Beleza. Então, feito isso, a gente pode calcular o caso não relativístico. De fato, o decaimento alfa normalmente é não relativístico, é cerca de 10% da velocidade da luz só. Tá? Então você pode usar essas formulinhas aqui, pelo menos em primeira aproximação, para energia cinética, né,
tanto da partícula alfa quanto da partícula do núcleo filho, certo? E supondo novamente que o núcleo pai estava em repouso, então pelo menos em módulo aqui os momentos tanto da partícula filho, então você tinha lá o núcleo pai decomposto, vai para um lado alfa, para o outro lado o núcleo filho, então os momentos se cancelam em módulo, né? Certo? Eles são iguais em módulo, eles se cancelam vetorialmente, sim? E portanto a velocidade, digamos, do núcleo filho pode ser determinada por essa fração aqui entre a massa da partícula alfa e a massa do núcleo filho em relação à velocidade da alfa. Tá? Se eu voltar no Q, nesse valor de energia liberada, né? Então quem era o Q? Um minuto aqui. Né? Era a energia do núcleo filho mais a energia da alfa. Certo? Então isso é meio de M, né? M do filho, V do filho ao quadrado. Então V do filho ao quadrado está aqui, ó. Sim? Já substituí aqui, ó. Mais meio de mv ao quadrado da partícula alfa. Legal. Então, você vê que aqui vai ficar tudo ao quadrado, né? md ao quadrado vai diminuir uma unidade aqui. m alfa ao quadrado, né? Vai sobrar um m alfa a mais. Eu posso pôr meio de mv ao quadrado para fora, ou seja, esse t aqui, né? E eu fico com esse fator aqui, então. Né? MA sobre MD é o que sobrou aqui. Né? MA sobre MD, mais um que eu já tinha aqui. Né? E, portanto, T alfa, a energia cinética da partícula alfa, simplesmente tira o mínimo aqui, fica MD mais M alfa, passa, está multiplicando aqui, vai passar dividindo, vai ficar MD sobre M alfa mais MD vezes Q. Tá? Então, dá para escrever a energia cinética da partícula alfa, né, com função do Q, desse valor Q. Mesma coisa, só subtrair, né, o T alfa mais o TD igual ao Q. Se você subtrai, né, de Q, só subtrair Q, você chega nisso aqui. Tá? Ok. Bom, como eu já tinha dito, né, se esse processo for natural aqui, né, essas energias cinéticas são sempre positivas, então, portanto, esse Q é positivo. Tá? No caso em que não importa muito essa precisão das massas aqui, ou que a massa do núcleo filho seja muito grande, né, a partícula alfa, a massa dela seja irrisória, você pode aproximar essas frações aqui, ó, né, simplesmente pela relação de núcleos aqui. Então, a massa da partícula alfa é grosseiramente 4 núcleos. Sim. Okay. A massa do núcleo filho é o A original menos os 4 núcleos da partícula alfa. Tá? Então, essas frações aqui, se você substituir aqui, né, ó, por exemplo, aqui, né, fica 4A menos 4, só tirar o mínimo aqui você chega nisso aqui. Então, A menos 4 sobre A e 4 sobre A para o núcleo filho. Tá? Bacana. Bom, aproximado ou não aproximado, relativístico ou não, de qualquer forma, todas essas expressões aqui estão dizendo que a energia da partícula alfa é única. Tá? Eu não tenho um intervalo, eu não tenho um range para essa energia da partícula alfa. Okay. E era grosseiramente o que Becquerel e outros observavam. Sim, pelo menos no início ali do estudo da radiação. Mas medições mais precisas mostraram que tem uma pequena, né, um pequeno espaçamento ali, né, um desdobramento fino, vamos chamar assim, nos valores desse Q. Então, portanto, na verdade não é só a partícula alfa que é emitida. Em geral, você tem alguns fótons emitidos juntos. Tá? Então, nesse decaimento, eu vou reescrever a equação de novo aqui. Né? Esse núcleo filho pode ainda conter, digamos, ele está num estado excitado, na verdade, eu vou me adiantar. Ele pode conter ainda um fóton aqui que ele vai emitir posteriormente. Tá? Ou seja, ele vai estar emitindo radiação gama, na verdade.
junto com a alfa. Tá? Então a gente consegue medir isso, a gente consegue observar a energia cinética das partículas alfa, bem como dos fótons. E se você for montando, né, por exemplo, nesse caso aqui foi um fóton, sim, em relação ao caso que não teria nenhum fóton. Se você fizer a diferença entre os Qs, entre essas duas reações, isso te dá exatamente a energia desse fóton. Tá? Eu já vou mostrar um exemplo disso. Então, você observando um decaimento, por exemplo, do tório aqui para o rádio, tório 228 aqui para o rádio 224, você vê que as partículas alfa são emitidas com uma energia muito próxima de 5 MeV, mas essa pequena diferença entre elas é justamente o fóton entre um estado, por exemplo, o estado fundamental e o primeiro estado excitado, seria esse fóton aqui. Ó. Então, de 5,421 para 5,338 tem 0,084 MeV, que é justamente o fóton que a gente observa. Então, você, medindo a energia desses fótons e medindo a energia das partículas alfa, você consegue ir construindo esse diagrama aí. E isso, na verdade, é uma comprovação dos níveis de energia discretos aí do núcleo também. Tá? Não só como você observa em atômica, você observa em nuclear também esse nível de discretização. Tá? Legal. Só que isso tudo aqui só é possível, eu vou já adiantar, devido a um fenômeno quântico. Tá? Okay. Bom, só para mostrar em detalhes, vamos mostrar o primeiro, que seria o primeiro nível excitado aqui, né? Por exemplo, o chumbo, né? Decaindo para o urânio aqui, chumbo 240 decaindo para o urânio 236, emite uma partícula alfa, por exemplo. Tá? Okay. Mas você observa dois tipos de energia, então um Q1 e um Q2. Sim? Um de 5,17 e o outro de 5,12. Então, essa diferença entre esses dois caras está relacionada com o fóton emitido. Vou estar supondo um fóton. Tá? Okay. Então, eu posso inverter aquela relaçãozinha, volto aqui para trás. Né? Escrevo Q, né? Como eu disse, eu posso estimar esse Q em função da energia cinética, digamos, da partícula alfa. Né? Aqui, não está pegando. Não. Tá? Eu inverti aqui a relação. Então, para 5,17 MeV, começando 240 aqui, ó. Então 240 por 236, 5,17 dá 5,26 MeV. Já para 5,12 você faz a continha aqui rapidinho, 5,21. Então a diferença entre esses dois caras, né, dá 0,05 MeV, ou seja, multiplica por 1000 aí dá cerca de 50 keVs, né, é o primeiro nível excitado aí, né, do urânio. Sim? Okay. Que é o que a gente mede experimentalmente, é muito próximo aí dos seus 45 keVs, né, quiloelectronvolts aí observados. Tá? Então, note também o seguinte, em atômica, os níveis de energia, por exemplo, do átomo de hidrogênio, eles eram, o espaçamento entre esses níveis era da ordem de alguns eletronvolts. Tá? Em nuclear, isso é na ordem de 100 mil eletronvolts. Tá? Cerca de 100 keVs. Ok? Legal, mas como isso acontece? Então, na verdade, classicamente isso é impossível. Tá? Por quê? Porque, como eu mostrei ali, a maior parte das partículas ele tem em torno de 5 MeV, sim? de energia cinética, né? Tá? Energia liberada. Tá? Só que a barreira colombiana é bem maior que isso. Sim? Então, digamos, eu vou pegar aqui o tório 232 agora, por exemplo. Decaindo no rádio, uma partícula alfa. Tá? Então, para um A232 e Z90, né, como é que é mais ou menos aí o pico de energia colombiana, da barreira colombiana? Né? Então, bom, como eu já comentei em outras aulas, né, a gente vai estar supondo um poço quadrado aqui, né, certo? Aqui com a borda quadrada aqui, fora desse poço, ou seja, para um raio maior do que o raio do núcleo ali, né, eu vou ter só o decaimento,
o 1 sobre R, o potencial caindo com 1 sobre R ali, né, do lado de fora. Então, portanto, o potencial máximo ali, a barreira, que a gente chama de barreira colombiana, né, é grosseiro, porque na verdade teria a barreira também centrífuga, etc. Né, seria o K, Qzão, Qzinho sobre R, certo? Então, no caso de uma partícula alfa, o Qzinho é 2e, né, certo? O núcleo retirando a partícula alfa não faz muita diferença você ignorar isso. Seria Z menos 2 vezes Z, certo? Esse raio aqui eu já discuti algumas vezes, isso aqui é o raio de um núcleo, grosseiramente, vezes a raiz cúbica do número de núcleos, certo? Ok? Que é o que mantém a densidade nuclear constante, a gente já fez contas sobre isso, tá? E esse constante de Coulomb vezes carga ao quadrado seria simplesmente H cortado C vezes alfa, né? Tá? H cortado C é 197. E o alfa é 1 sobre 137. Tá? Okay. Então, para Z igual a 90, isso fica 2. 90 menos 2, 88. Pode deixar 90 também, não faz diferença. Né? Tá? Okay. Pode ser 2 vezes Z aqui, não muda muito essa conta. E esse raio aqui de baixo, né, para a massa 232, o A232, né, aqui esse R0 é 1,2, lembra? Né? Raiz cúbica de 232, então isso aqui dá 7,4 fermis, mais ou menos, aí, seria o tamanho do tório. Tá? Okay, se você fizer essa continha, essa barreira colombiana dá em torno de de uns 30 metros aí, por aí. Tá? Então isso é bem mais alto do que a energia, né, da partícula alfa. Então, em princípio, ela não sairia. Tá? Então, eles não entendiam isso na época. Só foi observado anteriormente por Hund, sim, mas só foi a aplicação disso no contexto da radiação alfa foi feita por Gamow, independente aí por Burney e Condon em 29. Tá? Okay. Então, você já viu isso em quântica, né? Certo? A partícula alfa ficaria aqui indo e vindo, né? Certo? Ela não sairia aqui classicamente, porém, ela consegue tunelar aí, né? Tem um efeito de tunelamento quântico, graças aí ao fenômeno quântico, aí, a mecânica quântica. Tá? Então, a primeira aplicação disso aí foi feita por eles aí em 29. O cálculo exato disso é terrível, tá? Eu não vou pedir isso, eu vou pedir o cálculo aproximado, você já vai ver que é bem difícil, tá? E o cálculo aproximado vai fazer o seguinte: ao invés de pegar esse 1 sobre R aqui em 3 dimensões, ou seja, eu teria que me importar com harmônicos esféricos, etc. Tá? Nós vamos simplificar a conta. Pega essa área achurada aqui, ó, transforma ela transforma ela aqui numa barreira quadrada, tá? Em um D mesmo, tá? Ok? Então, você vai calcular isso, né? Lá na lista 9, só tem esse exercício na lista 9, tá? O Das fez aquela famosa frase aqui, né? É fácil ver que não é fácil. Você vai ver, é um exercício longo pra caramba, tá? Ok? Straightforward to show. Não, é mentira. É difícil pra caramba. Eu fiz todos os passos lá, espero que você consiga chegar. Você consegue, mesmo simplificando o problema para uma dimensão oposto, uma barreira quadrada, na verdade, você chega nesse coeficiente de transmissão aqui, que é pesadinho, é bem chatinho de fazer a conta. Tá? Ok? Eu só quero mostrar a ordem de grandeza disso, tá? Eu não quero fazer o cálculo exato, eu só quero te mostrar que, mesmo sendo, né, uma energia pequena e, portanto, um coeficiente de transmissão também baixo, como ela oscila dentro, né, estaria tentando sair de dentro de uma região tão pequena ali do tamanho do átomo, né, do núcleo, desculpe, né, da ordem do núcleo ali, ela acaba saindo, ela acaba sendo observada, né, fora do núcleo.
certo? Esse é o decaimento alfa, essa é a ideia aí da penetração da barreira. Tá? Então, só para ter uma ideia desses números aqui, vamos trabalhar com uma energia a 4, 5 MeV, tanto faz. Tá? Aqui eu estou seguindo os números padrões aqui. Tá? Para uns 4 MeV, você tem uma barreira de grosseira ali de 14 MeV. O que eu quero dizer com isso? Grosseiramente, se isso fosse um trapézio, né, certo? A área aqui seria o quê? Né? A base aqui vezes a altura média, né? Certo? Okay. A base eu vou tomar aqui como um 2A, que é grosseiro para R0. Para um trapézio seria, né, o VR, o valor mais alto, sim, mais E dividido por 2. Tá? Esse VR aqui para uns 30, na verdade o DAS usou um pouco menor, aí, mas para uns 34 mais uns 4, 38 aí, daria cerca de 19, né? Certo? Ok? Ele escolheu 14 aqui, tá? Okay. Esses 40 MeV aqui seria a profundidade do poço. Você pode pegar lá do cálculo do gás de Fermi, por exemplo, tá? Ok? Mas isso tudo, na verdade, é visto experimentalmente, inclusive a largura desse poço aqui, dessa barreira, desculpa, né? Que eu estou chamando de 2A aqui, é da ordem aí de uns 30 e poucos fermis. Tá? E aí a massa da partícula alfa de 4.000, né, MeV por aí, tá? Ou 4 joules. Tá? Se você jogar isso nessas constantes aqui, você vai fazer essa conta. São 3 regiões diferentes, certo? Okay? Eu pus todos os passos lá para você. Vou calcular o kappa, por exemplo. O kappa, né, é a região entre, né, vou voltar aqui. O kappa é essa região aqui, quando a partícula penetra aqui essa barreira. Tá? Então a energia dela seria, para o cálculo aqui, para esse kappa, seria o V0 menos E. Ele é sensível a esse V0 menos E aqui, ó. Tá? Você vai fazer as continhas lá, você vai ver que ele é sensível a esse V0 menos E. Sim? Então, portanto, seria esse 14, né? Menos 4, 14 menos 4. Eu fiz o truque aqui, já enfiei um C ao quadrado aqui dentro, deixei um C aqui fora, então aqui embaixo o HC é de 197, você já sabe de cor. Né? MC ao quadrado é 4 GeV, então são 4.000 MeV, certo? Os MeV se cancelam aqui, isso sai inverso de comprimento, que para nós seria inverso de Fermi. Tá? Okay. Eu deixo você se divertir e fazer para K1 e para K2. Tá? Nota o seguinte, ó, o K1 é o maior de todos. Ó. Quase sempre o K1 é o maior que o K1 seria proporcional aqui à velocidade aqui dentro, assim, do poço. O K2 seria fora, certo? E o kappa seria uma coisa inventada aqui no meio, né? Um inverso de comprimento aqui no meio, certo? Ok? Na verdade, eles são proporcionais ao momento, que não deixa de ser proporcional à velocidade. Tá? Outra coisa também, como o que aparece aqui é seno hiperbólico de 2K vezes A. Então, é a largura do poço vezes o kappa. Né? O kappa é 1,4, aqui Fermi é menos 1, vezes 33, aqui, isso aqui é maior do que 1. Então, eu posso aproximar esse seno hiperbólico, aqui eu podia jogar a conta ali, mas eu quero mostrar uma coisa bacana. Tá? Eu posso aproximar esse seno hiperbólico simplesmente pela exponencial positiva aqui dividido por 2. Sim? A negativa vai para o brejo, para um 2Ka grande. Certo? Que eu vou elevar ao quadrado e vai ficar E a 4Ka sobre 4, que continua sendo muito maior do que 1. Sim? Na verdade, ficou maior ainda. Né? Certo? Uma exponencial aqui de um número grande vai ser maior ainda do que 1. Tá? Okay? Então, eu posso aproximar aqui rapidinho. Esse seno hiperbólico pela exponencial, sim. Vai ser um número imenso, sim. Tá? Então, vezes esse fator aqui entre chaves, comparado com 1, pode ignorar. Esse 1 aqui pode jogar fora. Tá? Vai ficar simplesmente esse fator aqui vezes o seno hiperbólico ao quadrado. Tá? Mas ele está no denominador, então já pode passar ele para cima aqui invertido. Certo? Já está aqui. Vai ficar exponencial de menos 4Ka
certo? Vezes 4, só que já tem um 4 lá em cima, então 16. Sim? Você lembra que tem um 4 aqui, ó. Tá? E o K1 é maior do que o K2, então, portanto, aqui embaixo, nesse parênteses aqui, ó, K1 mais, né, K1 mais K2 ao quadrado aqui, vai ficar só K1 praticamente. Só que ao quadrado, vai simplificar, então vai ficar 4K2 sobre K1, certo? Que já tem um outro 4, fica 16K2 sobre K1, certo? E esse restante aqui, esse K ao quadrado aqui, etc., é o que está aqui entre chaves, ó, tá? Ok? Porque, bom, de novo, K1 é maior? É, então eu posso ignorar esse K ao quadrado aqui, vai ficar menos K1, K2, embaixo, K1 é maior, de novo, então K1 vezes K. K1 corta, vai ficar menos K2 sobre K. Ao quadrado? Sim, então vai ficar K2 ao quadrado sobre K ao quadrado. Tira o mínimo, você chega nisso aqui, ó. K ao quadrado, K ao quadrado, K2 ao quadrado. Tá? Ok? Eu só preciso disso aqui. Mas só para uso futuro eu já vou adiantar aqui. Volta os Z's e V's aqui, ó. Né? Quem era K? A raiz quadrada, de etc. Se você voltar tudo isso aqui, ó, eu vou usar daqui a pouco isso aqui. Então vai chegar numa formulinha famosa. Tá? Mas só para continuar o exemplo, né? Vai ficar 16 vezes K era 1,4, né? Lembrando aqui, 1,4, 3 era o maior de todos, K1, e 0,9, né? Certo? Então o resultado dá bem pequenininho mesmo. Vai ficar 16 vezes 1,4 ao quadrado, ou K ao quadrado. K2 é 0,9. K1 é o maior de todos, é o 3. Aqui embaixo, 1,4 ao quadrado. 0,9 ao quadrado está aqui, ó. Exponencial de menos 2 vezes 2A vezes K. 2A é 33, ó. Vezes 2 da fórmula, vezes K, 1,4. Isso dá 92, ó. Eu deixo você se divertir com esse fatorzinho aqui na frente. É super rápido, é 3,4. Tá? Vezes essa exponencial, então isso aqui dá 4 vezes 10 a menos 40. Pronto. Ah, não. Sem chance. Sem chance, não. Então, essa taxa é pequena, porém, a frequência com que a partícula tenta sair de dentro do núcleo é enorme. Tá? Ok? Então, essa frequência, eu posso aproximar ela aqui pela velocidade da partícula alfa dividido pelo raio do núcleo. Pode ser 2 vezes o raio, tanto faz. Isso aqui é um cálculo grosseiro mesmo. Tá? Lógico, essa velocidade é raiz quadrada de 2 vezes aqui, energia cinética dividida pela massa da partícula alfa. Tá? Fazer o truque de novo, vou enfiar um seu quadrado em cima e embaixo aqui. Né? Quer dizer, seu quadrado entra a raiz C para fora. Tá? E lembrando, quem que é a energia cinética? Para quem está dentro do poço ali vai ser o E mais o zero. Sim? O zero mais esse E aqui. Ó, né? Você pode pensar, eu preciso jogar essa energia para vencer o zero e ainda sair com E. Tá? Okay. Então, dada essa energia, isso aqui vai ser 4 mais 40, né? 44. Sim? Então, 2 vezes 44 MeV, pode deixar em MeV aqui mesmo. Tá? MC ao quadrado é 4.000 MeVs. Sim? Eu vou deixar aqui fora em unidades mais normais. Então, a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitavos. Né? O raio do átomo ali a gente já tinha achado, era 7,4 fermis. Então, 7,4 10 a menos 15. Por que eu estou deixando em unidades normais? Porque eu quero uma frequência em hertz, né? Certo? Por segundo. Tá? Ok? Eu deixo vocês fazer essa continha. Isso dá 6 vezes 10 a 21 segundos. Então, quanto é a probabilidade por unidade de tempo da partícula sair é o produto dessas duas grandezas aqui, desse T, né, do coeficiente de transmissão, e da frequência com que a partícula alfa bate ali na barreira tentando sair. Tá? Então o produto desses dois caras não é tão pequeno. Sim? Isso dá 2,4 10 a menos 18 por segundo. Isso é conhecido como a constante de desintegração. E o que a gente mede é o inverso desse sujeito. Seria a chamada meia-vida. Tá? Okay? O inverso desse sujeito aqui, inverso de 2,4 10 a menos 18. 4,2 10 a 17. Ou divida, né? Um ano, né, tem 365 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Isso dá 3,2 10 a sétima, mais ou menos. Tá? Se você dividir
por anos aqui, então fica 10 a décima, 3.2, 4.2, 1.3. Isso é cerca de 3 vezes a idade da Terra. Tá? Okay? E é bem próximo do valor observado para o decaimento do tório. Então você vai falar, nossa, mas chegou quase igual aqui, sim, mas está tudo errado. Tá? Por quê? Porque eu supus que era uma dimensão, certo? Eu estou supondo uma barreira reta, não é bem verdade, tá? É bem grosseiro. O erro mesmo está nesse expoente aqui, ó. Tá? O fator de Gamow aí é grosseiro. Tá? Mas o que é importante para nós? Eu deixei pronta essa forma, deixa eu voltar aqui. O que é importante para nós? Né? Se lembra, eu estou multiplicando isso aqui vezes esse F, certo? Então essa energia cinética, que é o E mais o zero, dentro da raiz quadrada, vai acabar cancelando esse E mais o zero aqui embaixo. Sim. Ok? Então vai ficar a raiz quadrada de E e uns fatores perdidos aqui de V menos E aqui, V menos E. Esse V menos E não importa muito, tá? Ok? A gente vai supor que esse V menos E seja... o V seja muito maior do que o E. Então a variação com essa energia, com essa expressão aqui não importa muito. Tá? O importante é que sobra um lambda proporcional à raiz quadrada de E. E portanto, se você tirar o ln dos dois lados, aí, né? Ou log aqui, vai ficar meio, né, tom, vai ficar uma constante. O log dessa constante de desintegração varia linearmente com o log da energia. Tá? E isso era observado há muito tempo já. Né? Desde 1911 é a regra de Geiger no tal. Tá? Okay? Então, essa seria uma explicação aí, né? Se você puser a expressão correta, né, do Gamow, essa seria uma explicação para essa lei aí, que já era conhecida desde os anos 10 por aí. Tudo bem? Então, vamos ficar por aqui. É isso aí. Tchau, tchau.